seja o réu introduzido em plenário para ouvir a leitura da sentença, consequente publicação para a Assembleia. Tá. Deixa eu ouvir o celular, quando eu quiser falar, eu vou falar. Todos de pé para a leitura da sentença. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Justiça Estadual de Primeira Instância, Comarca da Capital, Primeiro Tribunal do Júri. Sentença. Júri, homicídio qualificado e aborto. Acatamento pelo júri da tese acusatória. Torpeza, asfixia, surpresa, dificuldade de defesa da vítima. Qualificadoras reconhecidas. Aborto provocado, dissenso da gestante. Negativa de autoria, rejeição pelo júri. Procedência da acusação, condenação que se impõe, concurso formal. Tendo o Conselho de Sentença acatado a tese acusatória do homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, refutando a negativa de autoria proposta pela defesa do acusado, impõe-se reconhecer a procedência da acusação delimitada pela pronúncia. Vistos, etc. O réu Luiz Paes de Araújo Neto, cognominado Neto, qualificado nestes autos, foi pronunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri nesta data realizado, pelo fato de haver, segundo delimitado na acusação, em data de 14 para 15 de abril de 2010, em horário e local não determinados na denúncia, nesta comarca, empregando ação físico-química, asfixia, ter provocado na pessoa de Ariane Thaís Carneiro de Azevedo, os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de folhas 115 e 116, que por sua natureza e sede foram a causa indiscutível de sua morte. Do mesmo modo, segundo a acusação, estava a vítima grávida e, em consequência das lesões que sofreu, ocorreu o aborto do feto que a vítima gestava sem o seu consentimento, por óbvio. Em plenário, sustentou o Ministério Público a tese da prática de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, consistente na não aceitação de uma paternidade a ele atribuída, empregando meio cruel por utilizar uma ação físico-química que asfixia por estrangulamento, e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida por atacá-la com surpresa, delimitada na decisão de pronúncia. Em contrapartida, a defesa defendeu em plenário a negativa de autoria, cuja fundamentação foi explanada pelos advogados constituídos por ocasião dos debates. Reunidos em sala secreta, decidiram os membros do júri, por maioria de votos, em acatar a tese ministerial, rejeitando o fundamento da negativa de autoria. Assim, acolho a soberana decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença, para, consequentemente, condenar, como por condenado tenho, a Luiz Paes de Araújo Neto, denominado Neto, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 3º e 4º, combinado com os artigos 125 e 70 do Código Penal, o que faço respaldado no artigo 492, inciso 1º, alíneas de A a F do Código de Processo Penal. Passo a estabelecer a dosimetria penal, analisando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. Os fatos são típicos e antijurídicos, praticados contra o bem maior do homem, que é a vida, sob a vontade, a reflexão e a determinação próprias do réu. Agiu, portanto, com plena consciência de sua ilicitude. Exercitou seu livre-arbítrio ao arrepio da lei, optando por não adotar comportamento diverso ao que escolheu, desprezando a inexigibilidade da conduta, inteiramente cônscio da ilicitude de sua postura,
daí inafastável a sua culpabilidade. O réu não registra condenações anteriores, transitadas em julgado, como se vê na certidão de folhas. O princípio constitucional da presunção da inocência impõe óbice a que sejam imputadas em seu desfavor gravame de maus antecedentes, com o fito de agravar a fixação da pena base aplicada. Sobre sua conduta social, vê-se durante a formação da culpa, evidenciou-se ser o réu pessoa integrada na sua comunidade, interagindo com os grupos sociais, quer no local de trabalho, no seio universitário ou no grupo familiar, onde seu comportamento não revela alterações a ponto de autorizar o exacerbamento da pena base. Pela prova carreada na instrução do processo, nos períodos de formação de caráter e personalidade, ou seja, infância, adolescência e idade adulta, o réu demonstra apresentar fatores positivos que evidenciam calma, paciência e equilíbrio, não revelando agressividade, relacionando-se normalmente em seu círculo de amizades, como se vê nos depoimentos testemunhais tomados. O subjetivismo do dolo, da culpa e da premeditação não podem ser considerados como motivação para o crime. Os motivos estão ligados aos precedentes, à causa efetiva da ação criminosa, à razão da ação. No caso vertente, ao revés de circunstâncias positivas, a motivação deu-se pelo fato de que o acusado não aceitou a gravidez informada pela vítima, cuja paternidade lhe era atribuída, o que revela torpeza qualificadora, ora examinada como circunstância judicial pelo princípio da imigração. No caso vertente, milita em desfavor do réu, como circunstância do crime, o meio cruel, como a vítima foi eliminada, em razão da especificidade da lesão causada na vítima, eliminada através de ato mecânico, asfixia, analisada de igual forma pelo mesmo princípio, como circunstância judicial. As consequências do crime transcenderam ao resultado desejado pelo agente, pois trouxe a reboque traumas parentais de difícil reversibilidade, causando na família da vítima sequelas físicas e psíquicas. Não há prova nos autos a que se possa atribuir à vítima comportamento reprovável e provocativo para receber a agressão perpetrada pelo réu, como se vê nos depoimentos trazidos pela prova colhida no bojo dos autos. E assim, embasado no artigo 68 do Código Penal, considerando desfavoráveis ao réu 5 das 8 circunstâncias judiciais esculpidas no artigo 59 do Código Penal, pelo crime de homicídio qualificado, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida por atacá-la com surpresa, fixo-lhe em primeira fase a pena base em 15 anos de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes de pena referidas em plenário a serem aplicadas em segunda fase, mantenho-a inalterada e torno, na terceira, definitiva, a míngua de majorantes ou minorantes fixadas na acusação e submetidas ao crivo do júri. De igual forma, invocando os mesmos suplementos, pelo crime de aborto sem o consentimento da gestante, fixo-lhe em primeira fase a pena base de 5 anos de reclusão, acima do mínimo legal e abaixo da média dosimétrica, por entender suficientes para a expiação do delito cometido. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena, referidas em plenário, a serem aplicadas em segunda fase, mantenho-a inalterada e torno, na terceira, definitiva, a míngua de majorantes ou minorantes fixadas na acusação e submetidas ao crivo do júri. Presente o concurso formal perfeito de crimes, por derradeiro, fulcrado no artigo 70 do Código Penal,
Tomo a mais grave delas e acresço do mínimo gravame de 1/6, obtendo uma pena definitiva de 17 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, na forma do artigo 33, parágrafo 1º, a linha A, e parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, em penitenciária estadual. Transitada em julgado, lance-se-lhe o nome no rol dos culpados, remeta-se o boletim individual ao setor de estatística da Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e espeça-se a respectiva guia de recolhimento à vara das execuções penais. Suspendo de igual forma os seus direitos políticos, basilados no artigo 15, inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil, enquanto durar os efeitos desta condenação. Procedam-se as comunicações de praxe ao Tribunal Regional Eleitoral. Inexistindo pedido formal com indicação de valores e provas suficientes que o embasem, bem como instrução específica para apuração de um valor pecuniário mínimo para efeito de indenização civil por parte do Ministério Público ou do ofendido por advogado constituído, entendo ao magistrado ser defeso fixar valores nesta fase, a teor do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, haja vista que ao réu não foi dado o direito de indicar contraprova, de modo a apontar valor diverso ou a demonstrar a inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado, quanto que, se fixado fosse, implicaria, a meu sentir, em flagrante desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por se encontrar em liberdade, situação na qual respondeu todo o processo, pelos seus antecedentes e por ausência de fato novo que justifique a antecipação da custódia, concedo ao réu o direito de apelar desta decisão em liberdade. Transitado em julgado para a acusação e havendo recurso apenas da defesa, espeça-se a guia de execução provisória à vara das execuções penais. Custas de lei. Publicadas e intimados em plenário, registre-se Paço da Justiça, plenário do júri, nesta cidade de João Pessoa, aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2013. Marcos William de Oliveira, juiz de direito, presidente do primeiro tribunal do júri. Esta é a sentença publicada contra o réu aqui presente. Quero agradecer a maneira elegante e a maneira elevada como o Ministério Público e como a defesa se conduziram nos debates. Quero agradecer a representante